Portal Pesquisas, o poder da informação ao seu alcance. Visite o nosso site e faça um orçamento sem compromisso. www.portalpesquisas.com.br. O que são pesquisas e para que servem? Pesquisa é um conjunto de atividades que visam a descoberta de novos conhecimentos sobre um determinado assunto. A pesquisa pode ser utilizada por todos. Facilita, organiza e orienta a tomada de decisões corretas de políticos, empresários, etc. A pesquisa utiliza fundamentos de outras ciências como psicologia, filosofia, sociologia, matemática e estatística e se transformou num poderoso instrumento, com validade científica. Pesquisa de opinião e pesquisa eleitoral. Pesquisas de opinião são a melhor fonte de informação a respeito do pensamento geral de uma população sobre os temas sociais e políticos de um país. A pesquisa de opinião procura descobrir a opinião das pessoas, ou de um grupo de pessoas, a respeito de algum assunto, com o objetivo de tomar decisões. Além das eleições, a pesquisa de opinião também tem outras utilizações. Pode-se, por exemplo, pesquisar a opinião que os leitores têm de determinado jornal, de determinada revista, ou de um grupo delas, ou a opinião das pessoas a respeito de determinada ação do governo. Pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado é uma importante ferramenta usada por empresas, que consiste no recolhimento de informações dos concorrentes, clientes e fornecedores, a respeito do mercado em que ela atua. A pesquisa de mercado procura descobrir as características de um mercado, as preferências por determinados produtos ou serviços e as razões pelas quais as pessoas preferem esse ou aquele produto ou serviço. As grandes empresas, geralmente antes de lançar determinados produtos ou serviços, efetuam pesquisas para descobrir qual vai ser a aceitação deles e se existe no mercado um vazio para aqueles produtos, ou seja, uma necessidade por parte dos consumidores ou usuários. Métodos de pesquisa. Os métodos referem-se a como os dados são coletados. A metodologia refere-se à escolha e uso da melhor abordagem para tratar de um problema teórico ou prático. Em outras palavras, o método refere-se a como coletar os dados. A metodologia refere-se a por que coletar os dados de certa forma. Ao se iniciar uma pesquisa, é necessário definir o tema e escolher qual pesquisa realizar. A quantitativa ou a qualitativa. Uma não substitui a outra, elas se complementam. Pesquisas quantitativas. As pesquisas quantitativas traduzem em números as informações e opiniões coletadas, para serem analisadas e classificadas. Utilizam instrumentos padronizados e fazem uso de técnicas e recursos estatísticos. A pesquisa quantitativa busca e investiga mais os números e a quantificação, isto é, procura tentar determinar e indicar as quantidades, índices e valores o mais aproximadamente exatos possíveis. Faz-se um número bem maior de pesquisas e questionários que buscam investigar e descobrir uma maior quantidade de dados, índices e valores numéricos ou quantitativos a respeito de algo ou alguém a ser pesquisado. Pesquisas qualitativas. As pesquisas qualitativas têm caráter exploratório, estimulam os entrevistados a pensar e falar livremente sobre algum tema, objeto ou situação. É utilizada quando se busca percepções e entendimento sobre a natureza geral de uma questão, abrindo espaço para a interpretação. A pesquisa qualitativa busca uma descrição mais completa e detalhada de seu objeto. A análise de dados qualitativos permite distinções aprofundadas, já que não necessita sistematizar as informações em classificações.
No entanto, seus achados não podem ser estendidos a populações maiores com o mesmo grau de certeza que os dados quantitativos permitem. Na pesquisa qualitativa, os dados, em vez de serem tabulados de forma a apresentar um resultado preciso, são retratados por meio de análises de conteúdo, levando-se em conta aspectos relevantes, como as opiniões e comentários do público entrevistado. Conceitos básicos: universo ou população. Um ponto de grande importância para a realização da pesquisa é o conhecimento da delimitação geográfica e do contingente populacional do universo de pesquisa. O universo significa o conjunto de todas as espécies que entram na mira da investigação, e da qual é extraída uma amostra ao acaso. O universo não é necessariamente constituído de pessoas. Pode ser também de lares, casas novas, determinado tipo de firmas comerciais, etc. Numa eleição para prefeito, o universo é um município. Numa para governador, o universo será o estado. No caso de empresas, o universo total será toda a área de atuação das empresas. Às vezes, as empresas procuram descobrir em determinada cidade ou região, ou até mesmo em bairros, qual o comportamento de seus produtos ou serviços em relação aos consumidores ou usuários. Suponha que uma empresa necessite fazer uma pesquisa sobre seus produtos ou serviços em toda uma cidade que tenha uma população de cerca de 100.000 habitantes. Então o universo da pesquisa seria de 100.000 pessoas, ou seja, todos os habitantes da cidade. Entrevistar este número de pessoas é uma tarefa praticamente impossível, uma vez que seria necessário muito tempo e um verdadeiro exército de pesquisadores. Para simplificar o problema, criou-se o sistema de amostra. A pesquisa de mercado emprega o termo universo ou população para aquela parcela da população com a qual se relaciona um levantamento. Em pesquisa de mercado, a amostra é uma miniatura da população. Amostra. A amostra é a parte do universo de pesquisa que se toma para fazer a pesquisa. Para representar o universo todo, a amostra precisa ser selecionada com pessoas que tenham o perfil médio de todo o universo. Por exemplo, no caso de uma pesquisa a ser feita em uma escola de nível superior, que tenha 1.800 alunos, não há necessidade de se entrevistar todos. Para se chegar aos resultados, pode-se entrevistar de forma aleatória uma amostra representativa do universo total. Pelo fato de utilizar amostras, os resultados das pesquisas sempre são apresentados em percentuais, pois representam uma tendência de opinião. Margem de erro. Uma pesquisa não é feita em cima de valores absolutos e sim em estimativas, assim apresenta sempre uma margem de erro, que irá depender do tamanho da amostra e dos resultados que foram obtidos com a pesquisa. E isso acontece porque em uma pesquisa eleitoral, por exemplo, não é possível entrevistar toda a população, somente uma fração dela. Se fosse encomendada uma pesquisa de intenção de voto para prefeito com todos os eleitores do município, não haveria margem de erro. Isso obviamente a tornaria extremamente dispendiosa. Intervalo de confiança. Como os resultados das pesquisas não são números exatos, mas estimativas, eles devem ser interpretados dentro de um intervalo que estabelece limites em torno da estimativa obtida. Se o intervalo de confiança de uma pesquisa for de 95%, que é o padrão das pesquisas eleitorais, significa que se aquela pesquisa for repetida 100 vezes, em 95 o resultado deverá ficar dentro da margem de erro. Por exemplo, considere uma pesquisa eleitoral com intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 2 pontos percentuais.
Nesse caso, se um determinado candidato possui estimativa de intenção de voto em 28%, significa que se 100 amostras forem tiradas da população, em 95 delas o índice deste candidato irá variar entre 26% e 30%. Empate técnico. Considera-se empate técnico entre dois ou mais candidatos, quando a diferença entre os percentuais de intenção de voto estimados para esses candidatos se encontra dentro da margem de erro das pesquisas, ou seja, quando há superposição de pontos dos respectivos intervalos de variabilidade das intenções de voto dos candidatos. Um exemplo é quando um candidato tem 30% das intenções de voto e o outro tem 32% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais. Empates técnicos acontecem porque as pesquisas, apesar de científicas, não são exatas. Existe uma margem de erro para mais ou para menos de alguns pontos percentuais, já que estamos lidando com opiniões. Tal margem de erro ocorre porque em algumas vezes os entrevistados não estão sendo absolutamente sinceros. Podem estar sendo levados a emitir uma opinião do momento, que não coincide exatamente com a sua, em função de acontecimentos recentes. Tamanho da amostra. O tamanho da amostra se refere ao número de respondentes necessário para que os resultados obtidos sejam precisos e confiáveis. O orçamento é a chave para se dimensionar o tamanho da amostra, assim como a metodologia utilizada. O empresário normalmente oscila entre dois extremos ao encomendar uma pesquisa. De um lado, não deseja uma amostra grande por causa do custo que acarreta, do outro não acredita na amostra que, na sua opinião, é demasiado pequena. O problema do tamanho da amostra não pode ser subestimado, mas é menos importante do que a composição da amostra. Quanto mais uniforme for o universo do qual é extraída a amostra, menor pode ser a amostra. Se o universo não for uniforme, deve ser feita uma tentativa de dividi-lo em camadas uniformes. É o que chamamos de amostragem estratificada. Amostra por cota ou estratificada. O método de amostras de cota é relativamente simples. Após a determinação dos estratos, seleciona-se uma amostra aleatória simples, através de sorteio, de cada estrato. A estratificação pode ser de acordo com a idade, sexo, classe social, renda, profissão. Em se tratando de pesquisas eleitorais, nos levantamentos nacionais ou estaduais, em geral, os grandes institutos, no primeiro estágio, sorteiam os municípios que farão parte do levantamento. Depois, os bairros e pontos onde serão aplicadas as entrevistas. Por fim, os entrevistados são selecionados aleatoriamente de acordo com sexo, faixa etária e grau de instrução. Os dados utilizados para a composição da amostra são obtidos junto ao IBGE, Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e Tribunais Regionais Eleitorais, TRE. Dados primários e secundários. Dados primários são aqueles que se deve coletar, tabular e analisar, e que são obtidos através de questionários. Dados primários são inéditos, ou seja, não foram antes coletados. Dados secundários são aqueles que podem ser conseguidos através de fontes externas disponíveis como IBGE, TRE, TSE, revistas, associações ou até mesmo fontes internas, como seu próprio banco de dados. São dados que já foram coletados, ou seja, são dados disponíveis. Séries históricas. São séries, nas quais os dados variam com o tempo. São muito úteis quando se procura saber a variação temporal de um dado, como por exemplo, o índice de aprovação de um governador ao longo de uma determinada faixa de tempo. Tipos de levantamentos. 1. A entrevista pessoal.
O sucesso da técnica da entrevista pessoal se baseia em 2 pontos essenciais: o entrevistador e o questionário. Este tipo de entrevista tem custo alto. Nesta modalidade, o entrevistador deve ir até o entrevistado. De acordo com o tipo do levantamento, pode ser em casa, no trabalho, na rua ou em qualquer outro lugar. O objetivo é fazer o entrevistado responder às perguntas. Os questionários devem ser construídos de forma que possam ajudar ao entrevistado a responder. Por exemplo, se for perguntado a marca de um determinado tipo de produto comprado pela última vez, pode-se exibir uma lista das marcas existentes no mercado. 2. As entrevistas de grupos. Tendo em vista a elevada despesa resultante da entrevista pessoal, os pesquisadores de mercado têm estado tentando encontrar outros modos de recolher informações. A saída foi juntar as pessoas e entrevistá-las em grupos. Este método consiste em os entrevistados discutirem entre si as questões, chegarem em consenso e transmitirem através de um líder a resposta ao entrevistador, que mesmo não sendo unânime, reflete o parecer da maioria. 3. O levantamento postal. Este método consiste em envio de questionários pelo correio. Os questionários devem conter figuras e serem atrativos sem serem extenuantes. Para um retorno eficaz, costuma-se fazer sorteio de brindes a quem os devolver respondido. O selo deve ser obrigatoriamente pago. É um método de retorno muito lento e custo razoável. 4. O levantamento telefônico. Neste método, o pesquisador, além de possuir uma boa voz, necessita de treinamento e ser gentil. Deve ser uma pesquisa com poucas perguntas, pois se parte do princípio de que o entrevistado interrompeu suas atividades para responder. É um processo de baixo custo e de bom retorno. Escolhem-se os números pela lista telefônica de forma aleatória e intercalada. Questionário. O questionário é a espinha dorsal de uma pesquisa. Na elaboração dos questionários e na adequada formulação das perguntas, reside o sucesso da pesquisa. Perguntas mal formuladas podem levar a respostas induzidas pelo próprio questionário, mascarando o resultado final da pesquisa. Construir um bom questionário que reúna todas as informações necessárias, nem mais nem menos, é uma tarefa difícil e, ao mesmo tempo, interessante. O questionário perfeito não existe, mas o pesquisador de mercado competente é hoje bastante capaz de formular um questionário que pode ser utilizado como um instrumento útil para a obtenção de respostas apropriadas e significativas, embora deficiências possam ser neles descobertas mais tarde. Existem regras gerais que devem ser seguidas para chegar-se a um bom questionário, mas não devemos esquecer que cada pesquisa é diferente da outra. Dessa forma, a construção de um questionário, mais do que uma ciência, é uma arte. As partes essenciais do questionário. Para a preparação do questionário, o profissional deve estar sempre dentro do problema proposto e se afastar da tentação de inserir questões que não lhe serão úteis. Todo questionário contém basicamente 4 partes essenciais. 1. Identificação do levantamento e da entrevista. Não convém o questionário levar um título ou o nome da empresa, pois isso pode influenciar o entrevistado. Se isso for impossível, evite mostrar o questionário ao mesmo. Pode-se ainda colocar no formulário empresas fictícias, para caso o entrevistado questione sobre a mesma. 2. Fatos reais sobre o respondente. É muito importante, com base nestas informações, pode-se classificar e comparar as respostas de certos subgrupos.
Existem itens uniformizados no relatório que são materiais básicos e viabilizam as classificações estatísticas quando do cruzamento dos dados. Exemplo: sexo, idade, estado civil, profissão, renda familiar, etc. A prática tem mostrado que uma minoria se recusa a responder a esses itens. A maioria gosta de participar de entrevistas. Uma forma interessante é de se colocar essas informações ao final da entrevista para não melindrar o respondente. Existe ainda a polêmica de se colocar o nome do respondente. Nesse caso, a maioria se recusa a fornecer. Em países onde a liberdade do indivíduo não é questionada ou ameaçada, e o assunto é relevante ou pode gerar melhorias ao bem-estar comum, apenas uma minoria se recusa. 3. Questões controladoras. Perguntas filtro são aquelas que selecionam o universo a ser pesquisado e organizam os entrevistados segundo características impostas pelo estudo. Ou seja, as perguntas do questionário são feitas apenas às pessoas que atendem os filtros da pesquisa. Exemplo: possui telefone celular? E mais adiante: qual é a marca do seu telefone celular? Se a primeira pergunta for respondida não, obviamente não teria sentido fazer a segunda pergunta. 4. Questões sobre o assunto da investigação. É desejável que o entrevistado saiba sobre o que versa a pesquisa. Deve-se também deixar claro que o mesmo foi escolhido por puro acaso, sendo um representante da opinião pública, irá se pronunciar em nome de várias pessoas. Isto envaidecerá e o fará ser mais conciso e responsável nas respostas, é como lhe aguçar o senso moral. A redação das questões. Tornar o complexo em simples, este é o segredo de um bom questionário. Quando se elabora um questionário, e o mesmo não é direcionado a uma classe ou categoria específica, mas sim ao público em geral, é desejável que ele seja o mais simples e objetivo possível, e que as palavras utilizadas sejam de uso rotineiro e diário das pessoas. Quando os questionários são direcionados a determinadas categorias específicas, o uso de termos técnicos é permitido, e quanto ao entrevistador, que ele tenha um mínimo de conhecimento de causa ou do assunto em questão. Investigações prévias ou investigações piloto. Ficou demonstrada que a preparação de um questionário não é tarefa das mais fáceis, e, apesar de se seguir todos os passos e dicas, certamente eles não irão agradar a todos. Por este motivo, aplica-se o questionário piloto em uma quantidade diminuta de pessoas para apreciação e crítica. Mesmo o bom profissional, por mais experimentado que seja, pode omitir perguntas importantes ou deixar de ser claro e objetivo em outras. Este questionário piloto deve ser apresentado ao patrocinador, juntamente com o anteprojeto da pesquisa, bem como os custos operacionais da mesma. Quando são feitas entrevistas em pesquisas quantitativas, é conveniente a padronização das perguntas, para assegurar que todos responderão às mesmas indagações. As perguntas, porém, podem ter alternativas fixas ou serem abertas. Tipos de perguntas. 1. Perguntas fechadas. Perguntas fechadas são perguntas no qual as opções de resposta são previsíveis e definidas na elaboração do questionário. Englobam todas as respostas possíveis, sendo o melhor de tabular. As perguntas fechadas dicotômicas apresentam duas opções de resposta, e as de múltipla escolha oferecem 3 ou mais opções de resposta. As perguntas fechadas podem ser estimuladas ou espontâneas. São estimuladas quando as opções de resposta são ditas ao entrevistado ou é apresentado ao mesmo um cartão em forma de disco com as opções de resposta.
São espontâneas quando as opções de resposta não são ditas ou apresentadas ao entrevistado. 2. Perguntas abertas. A característica distintiva das perguntas abertas é o fato de apenas apresentarem uma questão, mas não apresentam nem sugerem qualquer estrutura para a resposta. A pessoa tem a oportunidade de responder com suas palavras e com seu quadro de referências. As perguntas abertas são mais difíceis de serem tabuladas e analisadas. As perguntas abertas também se prestam para aquelas pesquisas em que não se tem noção das prováveis respostas dos entrevistados. Mas, se as perguntas abertas permitem maior espontaneidade do entrevistado e lhe dão oportunidade de responder com suas palavras e seu quadro de referências, por outro lado implicam, em se tratando de pesquisas quantitativas, num custo significativamente maior do que as perguntas com alternativas fixas. Após a realização das entrevistas, as perguntas abertas precisam ser fechadas para adquirirem algum significado. Mesmo existindo atualmente programas de computador que permitem a contagem de palavras, sua tabulação e colocação em gráficos, estes programas ainda não conseguem contar ideias expressas por palavras diferentes. Ou, pelo menos, o fazem com imprecisão. Em se tratando de pesquisas quantitativas, quando se faz cruzamento de variáveis, as perguntas abertas podem apresentar um leque muito grande de variações de respostas e gerar cruzamentos sem muito significado, face à excessiva pulverização de variáveis. 3. Perguntas semiabertas. São perguntas no qual algumas opções de resposta são definidas na elaboração do questionário e outras não. Da mesma forma que numa pergunta aberta, numa pergunta semiaberta não é possível lembrar-se de todas as opções de resposta, mas é possível lembrar-se das principais. Isto facilita muito o trabalho de fechamento da pergunta. O entrevistador. Por melhor que possa ser elaborado o questionário, e mais dinheiro seja investido no projeto, a figura do entrevistador é de vital importância numa pesquisa, sendo determinante para o sucesso ou fracasso da mesma. Não é desejável um entrevistador envergonhado e tímido nem um arrogante ou orgulhoso. Ele estará lidando com seres humanos, e seres humanos gostam de ser respeitados e valorizados. O bom entrevistador deverá possuir a faculdade de aproximar-se facilmente das pessoas de todas as idades e classes. Perceber se o entrevistado está realmente disponível e disposto a colaborar. Procurar se trajar com sobriedade e linguajar compatíveis à comunidade alvo de sua pesquisa. Evitar o uso de palavras difíceis que possam causar qualquer tipo de sentimento de inferioridade ao entrevistado. Evitar apressar o entrevistado. Este deverá ter toda a tranquilidade para responder a contento às questões. Procurar fazer o entrevistado entender que ele é importante e que a opinião será representativa de uma quantidade muito grande de pessoas. O entrevistador deve ter o mínimo de persistência, assim como possuir tato para perceber quando deve parar de insistir. É necessário que o entrevistador tenha um conhecimento prévio do assunto pesquisado. Seleção, treinamento e remuneração. De princípio, foi observado, ao longo dos trabalhos de pesquisa, que as mulheres são melhores entrevistadoras que os homens, pela tenacidade, e por não se cansarem mentalmente com tanta facilidade quando precisam repetir as mesmas perguntas durante semanas consecutivas. Este quadro hoje mudou. Com um bom treinamento, podemos fazer de qualquer pessoa um bom entrevistador, apesar de uma mulher ser mais bem aceita.
Em reuniões, explica-se a importância do trabalho, observa-se o interesse da pessoa, o nível cultural, a educação, o uso de gírias, a disponibilidade de tempo, o grau de necessidade do emprego, a área que poderá cobrir, etc. É importante um histórico da pesquisa do tipo: quem encomendou, o que se quer saber, o tempo de duração, etc. Quanto ao resultado esperado, jamais deve ser comentado com o entrevistador, pois isto pode influir decisivamente no resultado, fazendo com que o mesmo não possa influenciar respostas. A parcialidade e a tendenciosidade são características totalmente indesejáveis em entrevistadores. Percebidas esses desvios, melhor seria que não se utilize este elemento. Pode-se também, no início dos trabalhos, que o novato seja acompanhado de outro pesquisador mais experiente, para que, através de observações, este aprender como se faz. É de extrema utilidade que sejam feitas periodicamente, de 2 em 2 dias ou semanalmente, reuniões para se verificar falhas e dificuldades observadas. Quanto à remuneração, os pesquisadores poderão receber por hora, dia, semana, quinzena, mês, ao final da pesquisa, por produtividade, etc. Percebe-se que não há um padrão quanto ao pagamento, isso vai de empresa para empresa e de pesquisa para pesquisa. A única prática padrão é a que se refere à alimentação e despesas de passagens, sempre pagas ou reembolsadas pela empresa contratante. Fato é que um entrevistador insatisfeito é prenúncio de uma péssima tomada de dados e por conseguinte um péssimo trabalho, que está fadado fatalmente ao insucesso. O entrevistador e o questionário. O instrumento do entrevistador é o questionário. Um tem que completar o outro. Em caso de dúvidas do respondente, o entrevistador deve tentar sempre esclarecer todas. Porém, é óbvio, em questionários que possuem perguntas filtro, o entrevistador não deve de forma alguma explicar quanto à sua existência. Existem questionários com instruções para entrevistadores do tipo: se não for respondida a pergunta número 4, passe para a de número 7. A sincronia do entrevistador com o questionário é de suma importância numa pesquisa. A condução da entrevista. Palavras-chave: bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor, obrigado. Estas são as palavras mágicas para uma boa entrevista, e isto não precisava nem ter sido citado. Um sorriso no rosto, sem ser irônico, pode fazer com que quebre o gelo e que a entrevista comece de forma agradável. Porém, após o primeiro contato, o entrevistador deve dominar a entrevista com seriedade. Respostas do tipo "não sei" devem ser destacadas e anotadas. Elas demonstram falta de opções de respostas, erro na elaboração das perguntas ou falta de lembrança do respondente. Neste caso, cabe o auxílio do entrevistador. Roteiro de uma pesquisa. Os passos a serem seguidos para a realização de uma pesquisa são: 1. Definição do problema a ser investigado. 2. Definição dos objetivos da pesquisa. 3. Definição do público-alvo da pesquisa. 4. Definição do tipo de pesquisa a ser realizada. Pesquisa quantitativa ou pesquisa qualitativa. No caso de uma pesquisa quantitativa, definir o plano amostral. Elaborar o questionário. Realizar o preteste do questionário. Coletar os dados. Organizar e tabular os dados. Elaborar o relatório estatístico. No caso de uma pesquisa qualitativa, definir a técnica a ser utilizada, grupo de discussão ou entrevista individual em profundidade. Fazer a seleção da amostra.
realizar a reunião ou entrevista individual, transcrever literalmente ou gravar as entrevistas, levantar incidentes críticos. 5. Análise dos dados. 6. Elaboração dos relatórios conclusivos. 7. Tomada de decisões. 8. Encerramento da pesquisa. 9. Planejamento de novas pesquisas. Coleta de dados. Para que uma pesquisa possa ter resultados dignos de fé, é necessário que a coleta dos dados seja feita com a maior precisão possível. A coleta de dados é a fase em que são efetuados os contatos com os respondentes, aplicados os instrumentos, registrados os dados, efetuada uma primeira crítica do preenchimento e enviados para a central de processamento de dados. As operações de coleta de dados precisam ser detalhadamente planejadas e controladas para que os dados coletados tenham alta qualidade e para que as previsões de tempo e de custo de coleta sejam atingidas. Atualmente existem diversas maneiras de se executar uma coleta de dados, com várias metodologias disponíveis. Em uma pesquisa de opinião, a coleta de dados pode ser feita da maneira tradicional, anotando os dados em papel, planilhas. Nesse caso há uma série de desvantagens, como necessidade de grande espaço físico para armazenar as planilhas de dados, possibilidade de deterioração do material, necessidade de digitar os dados dos papéis para o computador. Nesse processo podem ocorrer erros de digitação e a pesquisa levará mais tempo para ser realizada. Uma possível solução consiste na informatização do sistema de coleta de dados, utilizando computadores de mão como coletores de dados eletrônicos, palm-tops, smartphones e tablets. Essa segunda opção é a mais recomendada porque proporciona uma série de benefícios, especialmente no que se refere à rapidez e praticidade das operações, além da qualidade e segurança dos dados coletados. Nesse caso, os funcionários da empresa devem receber treinamento para operar os equipamentos e o sistema. Após a coleta de dados, a fase seguinte da pesquisa é a de processamento, análise e interpretação dos dados. Processamento de dados. O processamento dos dados compreende os passos necessários para transformar os dados brutos coletados em informações, dados processados, que permitirão a realização das análises e interpretações. Ao empreender a coleta de dados, obtém-se as mais variadas respostas. Estas, por sua vez, para que possam ser adequadamente analisadas, necessitam ser organizadas, o que é realizado mediante o seu agrupamento em certo número de categorias. A codificação, por sua vez, é o processo pelo qual os dados brutos são transformados em símbolos que possam ser tabulados. A codificação pode ser chamada de classificação dos dados, e é o processo que precede a tabulação dados. Tabulação de dados. A tabulação é o processo de agrupar e contar os casos que estão nas várias categorias de análise. A tabulação pode ser simples e cruzada, assim como manual e eletrônica. Obtidos os resultados, são confeccionadas as tabelas estatísticas. As páginas de tabulação são a matéria-prima para as análises estatísticas. A construção de quadros é uma das partes essenciais do serviço do pesquisador de mercado. Claros e simples devem ser os quadros. As referências cruzadas, cruzamentos de dados ou respostas interligadas devem ser apresentadas de modo que o leigo as entenda. Não se deve esquecer que os empresários ou patrocinadores não são propriamente especialistas em pesquisas. Nas tabelas os números devem sempre que possíveis ser arredondados, assim como os percentuais.
Fica mais fácil para o público em geral. Tabelas em percentuais, a visualização é mais clara em termos de quantidade. A análise estatística vem após a tabulação dos dados. Posteriormente é feita a interpretação dos dados. Ao findar a interpretação dos dados, o pesquisador passará à montagem do relatório final da pesquisa, que abrange o relato do que desencadeou a pesquisa, da forma pela qual ela foi realizada, dos resultados obtidos, das conclusões a que chegou e das recomendações e sugestões que o pesquisador faz a outros. O relatório do levantamento. Os resultados de uma pesquisa de mercado geralmente são apresentados na forma de tabelas, gráficos, comentários dos entrevistadores e entrevistados, destacando-se as ocorrências mais relevantes. As informações resultantes de uma pesquisa devem ser analisadas por pessoas que tenham conhecimento do ramo de atividade da empresa, com o apoio, quando necessário, de profissionais de pesquisa. Para uma análise mais detalhada é fundamental relacionar dados primários e secundários, observar a série histórica com o objetivo de identificar tendências e correlações. Os resultados finais devem ser organizados, redigindo-se uma conclusão sobre os impactos na empresa ou no futuro negócio, para consultas posteriores. O objetivo final de todas essas atividades relacionadas com a pesquisa de mercado é a geração de um relatório. O primeiro passo é saber quem irá ler o relatório. Se forem os diretores de uma firma, deve ser escrito de modo diferente do que se o fosse para o público em geral. Mas, seja para quem for, o mesmo deverá ser feito de forma clara, simples e objetiva. Termos técnicos, tais como intervalo de confiança, desvio padrão, variância, expectância ou verossimilhança, dentre outros, não devem jamais aparecer em relatórios. Existem normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que padronizam esses relatórios, embora hoje em dia seja bem liberal sua forma de apresentação. Muitas vezes o patrocinador da pesquisa se espanta ao pagar uma soma considerável por poucas páginas impressas e um punhado de gráficos. Porém, na maioria das vezes, o essencial está contido em poucas linhas.